No último vídeo a gente falou sobre as palavras e como as palavras funcionam como signo. E aí teve uma pergunta no YouTube indagando sobre o funcionamento dos signos visuais. Dali veio uma ideia da gente falar um pouquinho sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. E o que é isso? Ainda é muito comum a gente ver esse tipo de dúvida surgir, principalmente entre quem está começando o curso, ou curso de comunicação, ou começando a estudar semiótica. Mas vamos lá. Linguagem verbal é a linguagem que utiliza palavras para comunicar. Palavras funcionando dentro de uma dinâmica linguística estruturada, né? Não simplesmente palavras soltas, que podem adquirir ali uma outra função mais sonora, por exemplo, do que simbólica e linguística. Bom, mas quais são as formas de comunicação não verbal? Então, elas não se restringem aos signos visuais. Eu posso ter comunicação não verbal mesclando imagens, sons. No cinema, por exemplo, quando eu tenho uma cena sem fala, sem texto nenhum verbal, né? Uma cena atrelada a uma trilha sonora, né? Que compõe ali um ambiente conjunto de música, imagem, fotografia, composição, montagem, enquadramento, enfim, todos esses elementos são não verbais. E eles vão construir uma atmosfera, vão comunicar sem necessariamente fazer o uso de palavras. Mas não é também, destacando aqui uma questão do signo do Peirce, né, do ícone, não é sempre que uma imagem, um som, uma música, por exemplo, vão funcionar como ícone ou como índice, enfim. Não é porque é música, é som, é não verbal, que ela vai estar desvinculado de qualquer tipo de convenção que estaria mais associado, nesse caso, a um signo simbólico, né? Eu posso ter um hino, por exemplo, que está muito mais associado a uma dimensão de legisigno e de símbolo do que de ícone ou de qualisigno, né? Um hino, ele é uma música construída para representar determinado país, determinada nação, né? Enfim, determinado objeto que vai se associar àquele signo por uma questão convencional mesmo. E esse nível de arbitrariedade, ele distancia um pouco, distancia bastante, na verdade, do conceito de ícone, de qualisigno ou de primeiridade, né, na representação. Por outro lado, a própria palavra, a gente falou disso no último vídeo, ela pode carregar uma linguagem não verbal dentro dela. As logomarcas são exemplo disso, né? Um logotipo é uma palavra, um nome, escrito com um desenho específico que vai remeter a determinada marca, né? Mas na medida em que remete a determinada marca, também tem um nível de convenção, mas não é verbal, é um signo visual, da forma como se escreve. Aí você pode pensar vários, né? Samsung, Sony, Nike, apesar do desenho ter a forma como se descreve, e Coca-Cola, que é um desenho tão marcante e consolidado, né, de certa forma cristalizado, que é uma logo que nunca muda, né, assim, muda muito pouco. Mas são exemplos de palavras ou de nomes que são desenhados de determinada forma, e esse desenho não é verbal, é linguagem não verbal, mas que está associado a uma palavra, está associado a um nome. Né? Outro exemplo de comunicação com linguagem não verbal são lojas, por exemplo, que utilizam cheiros nos pontos de venda, de grandes redes, e tentam associar, né, o olfato, aquele aroma, aquele cheiro que você sente no estabelecimento, a uma marca. De certa forma, toda vez que você sentir aquele cheiro, você vai se lembrar daquela empresa, e aquilo é uma forma de se tentar comunicar, né, utilizando uma linguagem que a gente não usa muito, explorando o nosso olfato, pelo menos de quem cheira bem, né? No meu caso, com uma rinite alérgica enorme, esse olfato fica comprometido, mas existe esse tipo de situação, né, de comunicação com linguagem não verbal, mas que também adquire um nível de convenção e de simbolismo também dentro da comunicação. Bom, então, para resumir novamente o que a gente pretendia colocar nesse vídeo, eu tenho signos visuais, signos sonoros, como a música e outras várias possibilidades de linguagem não verbal,
que podem se relacionar com objetos, seja como ícone, seja como índice, ou seja como símbolo, né? Ao mesmo tempo em que eu tenho linguagem verbal, que não deixa de ser signo visual. Quando a gente fala dos logotipos, eu tenho ali palavras, ou seja, existe ali uma conotação de linguagem verbal, mas também são signos visuais e que tem um nível, né, estético, uma ordem estética, vamos falar assim, muito carregada, né, nessa relação que ele vai ter com a ideia que ele quer transmitir. Ok? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente e a gente fala mais sobre isso aqui nos próximos vídeos. Prometo que a partir desse mês a gente vai ter uma rotina maior de comunicação por aqui. Já são 2.000 seguidores, que deixa a gente muito feliz, mas são vídeos que a gente produz em tempo. Quando surge uma possibilidade maior aqui dentro da nossa rotina, que é uma agência de publicidade, e nos intervalos que eu tenho entre as aulas que eu dou na faculdade e a rotina aqui dentro da agência, eu vou trazendo aqui um pouquinho mais dessa reflexão sobre a linguagem, sobre semiótica, sobre linguística, que é o universo que eu estudo aí já há alguns anos, quase 2 décadas. Beleza? O importante é a gente compartilhar isso aqui e ouvir de vocês também sugestões e dúvidas para a gente abordar nos próximos vídeos. Quem não curtiu ainda, segue o canal e fica por dentro do que vai surgir ao longo desse ano. Até lá!